Farei a leitura da primeira epístola canônica do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 23 a 33. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Está escrito: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, a quem pertence a plenitude da terra, todas as coisas criadas, inclusive nós, coroa da criação. Nós agora rogamos ao Senhor que por sua graça e generosidade estampada na vasta criação, o Senhor com essa graça possa nos conceder a compreensão deste texto, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que entendamos as palavras que aqui lemos, que o Senhor também disponha o nosso coração a recebê-las com fé, e ao mesmo tempo que o seu Santo Espírito nos conduza a viver de conformidade com o que aqui aprendemos nas suas Escrituras, para o bem desta igreja local, para a glória do Senhor, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, o conhecido pastor John Piper escreveu um pequeno texto intitulado Bebendo Suco de Laranja para a Glória de Deus. E, nesse texto, o pastor explica que há algumas maneiras de você tomar o seu café da manhã. Acordou bem cedinho, está sentado ali com a família, e existem maneiras bíblicas ou não bíblicas de você tomar essa primeira refeição do dia com a sua família. A refeição, ela é uma ocasião para ações de graças. Nós sabemos disso porque as Escrituras testificam que os alimentos foram criados por Deus para serem recebidos com ações de graças. Uma maneira prática disso, então, no seu café da manhã, além de render graças a Deus, você agrada a Deus e age de modo bíblico, por exemplo, não insistindo na porção maior, na esperança de que isso será proveitoso para os de sua casa. Esse é um dos exemplos práticos lá do pastor John Piper. Você não insiste na porção maior, porque você tem em vista o bem da sua família assentada ao redor da mesa. Fato é que desde acordar cedo, tomar o café da manhã ou viver um longo dia e deitar para dormir, você deve fazer tudo buscando a glória de Deus. E é disso que trata o nosso sermão hoje, que leva o título Busquem o que interessa a glória de Deus. Busquem o que interessa a glória de Deus. A gente vai ver aqui no versículo 23 deste capítulo
que o que interessa é a edificação uns dos outros. Num segundo ponto, e aí o apóstolo gasta alguns versos discorrendo sobre isso, o que interessa à glória de Deus também é a consciência pura, não só a nossa, mas incluindo a consciência dos nossos irmãos. Como é que os irmãos recebem as coisas que nós fazemos? Desde o acordar cedo, até uma longa jornada de trabalho, as pessoas nos observam. O apóstolo mesmo diz, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Ele nos chama a observar o exemplo dele, e as pessoas observam cada um de nós, crentes em Deus. Por isso, devemos zelar pela consciência do outro. E, por fim, a questão maior da salvação. Deus, Ele traçou um plano, desde a eternidade, de reunir um povo para si, para a sua própria glória. Então, buscar o que interessa à glória de Deus inclui tanto a edificação, quanto a questão da consciência, mas também a salvação, o fim último da glória de Deus na manutenção da vida enquanto resgata o seu povo até o último dos seus eleitos. Bom, nós vamos então percorrer esses versículos que aqui estão de uma forma mais natural, tendo em vista que do verso 24 até o verso 30, a gente vai dedicar um tempinho a essa questão da consciência. E as extremidades dos versículos ali, a edificação e a salvação. Vamos juntos, então, com a graça de Deus, para esse sermão que leva o título Busquem o que interessa à glória de Deus. E o que interessa, ponto 1, é a edificação. Vejam mais uma vez o verso 23, que nós lemos inicialmente. Está escrito: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nós já temos dedicado um tempo aqui, dentro dessa carta, tratando da liberdade cristã. A gente viu que esse foi o caminho percorrido aqui pelo apóstolo, desde quando ele começou a responder algumas dúvidas lá dos crentes de Corinto, especialmente as dúvidas relacionadas à alimentação. Se vocês estão lembrados das últimas pregações, uma boa parte da carne, da comida que era vendida ali na cidade de Corinto, provinha de um mercado que por vezes se utilizava de carnes restantes de um culto pagão, ou seja, depois do sacrifício acontecer no templo pagão, aquilo que restava do sacrifício dos animais eram vendidos ali no mercado e até mesmo oferecidos numa espécie de restaurante anexo ao templo. Pelo menos isso é o que a história nos conta em relação a esse possível restaurante anexo. Mas a gente viu, então, que o apóstolo está percorrendo esse caminho da liberdade cristã. E agora, ao que tudo indica, o apóstolo cita aqui uma espécie de slogan lá dos crentes de Corinto, quando ele diz: todas as coisas são lícitas. Algumas traduções, inclusive, traz esse pequeno trecho aqui entre aspas, justamente por indicar ser uma citação. Os coríntios, que se gloriavam de sua sabedoria, gloriavam também de sua liberdade, mas fazendo mau uso delas algumas vezes. Então, o apóstolo, sabendo que, de fato, todas as coisas nos são lícitas, ele afirma isso. Em que sentido que as coisas nos são lícitas? A gente pode pensar na lei de Deus como tendo um tríplice uso, os 3 usos da lei de Deus. Quando a gente pega o Antigo Testamento, todas as ordens, os comandos que Deus deixou para o seu povo, a gente percebe que o uso dessas leis incluem pelo menos 3 coisas. Assuntos da vida civil, é para isso que a lei de Deus serve, para ordenar a moral, a vida como um todo, mas a lei também tem um sentido pedagógico. Quando a gente olha para a lei perfeita, o mandamento santo, justo e bom,
a gente, capacitado por Deus, percebe que a gente não consegue cumprir a lei, a não ser que Deus intervenha. Então, um uso civil, um uso pedagógico da lei, para nos conduzir a Cristo, porque por nós mesmos não conseguimos obedecer à lei perfeitamente, mas também tem um uso didático da lei de Deus. E esse terceiro uso é o que aplica a cada um de nós aqui, cristãos. Nós, embora não devamos obedecer à lei como um caminho de salvação, nós confiamos em Cristo para a nossa salvação, nós devemos sim nos atentar para as orientações da lei de Deus para saber como viver a vida cristã. Então, num certo sentido, todas as coisas nos são lícitas. O próprio Senhor Jesus Cristo morreu por nós, Ele mesmo cumpriu perfeitamente a lei. Por exemplo, aquelas leis cerimoniais e dietéticas já não são mais aplicáveis no Novo Testamento. Lembram-se dos judeus que não podiam comer carne de porco e obedeciam um calendário rigoroso? Enfim, Cristo cumpriu essa lei, de modo que nós temos liberdade para obedecer a Cristo, mas uma liberdade que é limitada pelo amor e orientada pelo aspecto pedagógico, então, da lei de Deus. Todas as coisas são lícitas. Mas, agora aqui há a ressalva, aquilo que os coríntios precisavam ouvir, é que nem todas as coisas convêm. E por quê? O verso 23 mostra, é que nem todas as coisas edificam. A gente está muito acostumado a usar essa palavra da edificação, né? Presente abundantemente nas Escrituras. Mas o que é que isso significa, edificação? Será que virou apenas um chavão cristão? A gente já se deparou com essa linguagem aqui, quando o apóstolo fez algumas comparações com um agricultor e fez uma comparação também com uma espécie de engenheiro, aquele que edifica, que constrói. O apóstolo comentou, inclusive, que ele, Apolo, que era outro pregador, ou o próprio Pedro, eles são trabalhadores na lavoura de Deus, e são trabalhadores no edifício de Deus, que é a igreja. Ou seja, cada um dos pregadores e cada um dos crentes, como nós vemos aqui, devem contribuir para a edificação da igreja. Em termos simples, nós devemos trabalhar para a construção da igreja. Edificação, somos como que pedras vivas no templo de Deus. Edificação, essa linguagem, então, lá da engenharia. Construção. O que o apóstolo visa, então, é a maturidade. E quando a gente se depara com alguns assuntos aqui, especialmente esse da carne sacrificada aos ídolos, o apóstolo vai destacar que nós devemos buscar a edificação, a maturidade cristã, o crescimento da igreja. Vamos ver como é que isso funciona, então. A partir do verso 24, o apóstolo diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Como é que a gente trabalha para a edificação da igreja? Para essa construção e maturidade? Buscando o interesse do próximo, do nosso irmão. Se nós recorrermos aqui ao capítulo 13 de Coríntios, a gente vai ver nesta carta que o amor, ele não busca o próprio interesse, mas sim o de outro. Esse é um texto belíssimo, lá no capítulo 13, que fala sobre o amor. Vocês podem abrir no capítulo 13, a partir do verso 4. Capítulo 13, verso 4 diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. A liberdade cristã é orientada, então, dentre outras coisas, pelo amor que visa a edificação, que inclui buscar o interesse dos outros. A gente já se deparou com esse assunto aqui, quando a gente viu que o amor, a gente viu que o conhecimento ensoberbece, mas o amor
edifica. É justamente sobre isso que o apóstolo está falando nos versos 23 e 24. Então, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber separado do amor é quem ensoberbece, nós já vimos isso. E o amor edifica. Como isso? Buscando o interesse dos outros. Lá, na cidade de Corinto, isso funcionava da seguinte forma. A partir do verso 25, o apóstolo narra uma situação hipotética, mas muito comum. Verso 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Bom, aqui a gente está adentrando a uma situação hipotética, mas muito comum. Os crentes de Corinto, assim como o restante da população, precisavam se alimentar e recorriam ao mercado para comprar carnes. Lembra do mercado que se utilizava lá do restante do sacrifício do templo pagão? O crente, assim como os demais moradores lá de Corinto, deviam ir ao mercado, fazer compras e se alimentar. Essa é uma situação comum ali na cidade. E o motivo pelo qual eles não deveriam se preocupar com a origem do alimento é o verso 23, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Sabe quando a gente reúne a família e vai fazer compras no supermercado? A gente vê tudo lá nas prateleiras, tudo embaladinho, e talvez você possa até pensar longe, né? Como é que isso chegou aqui na prateleira? Irmãos, leva um trabalho muito grande para que aquilo chegue na prateleira. Desde a pessoa que planta ou que coordena as máquinas lá no campo, e se tratando de alguns alimentos, até quem vai colher ou opera as máquinas, quem vai embalar, aquele que vai fazer o transporte, o funcionário do supermercado que vai expor tudo ali com ordem na prateleira, assim que a comida chega para a gente ali no mercado. Mas tem algo adicional que talvez a gente possa se esquecer quando vai fazer compras. É que a origem dos alimentos, na verdade, é a própria graça de Deus. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Foi Deus quem criou todas as coisas. Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus, ao criar o primeiro casal, Ele diz que o casal podia comer livremente das árvores do jardim, à exceção de uma. Livremente, diversos frutos. Havia beleza naquele jardim e muito alimento. Deus é o Criador e Deus entregou ao homem os alimentos. Mais adiante no livro de Gênesis, nós vemos também que, inclusive, as carnes foram dadas aos homens. E por um período de tempo, houve ali aquela restrição dietética que nós comentamos lá dos judeus. Mas, fato é que quando a gente vai ao supermercado e compra um alimento, além de todo esse trajeto até o alimento chegar às prateleiras, nós vemos que a fonte, em última instância, é a graça de Deus, a quem pertence céus e terra. É por isso, então, que o crente, até mais que os outros moradores de Corinto, deviam se sentir à vontade e livres, em ocasiões comuns, para ir ao mercado, comprar as carnes e sentar com a sua família ou com seus amigos. Essa, então, uma situação hipotética, mas muito comum, e os crentes deviam agir com essa liberdade. Eles tiveram essa dúvida por um tempo, né? Se poderiam ou não, em razão daquela origem do templo pagão. Mas então, liberdade para se alimentar. Porém, uma liberdade limitada pelo amor. Olha o verso 27, continua dizendo: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Verso 27. Bom, então, no verso 25, ao que tudo indica ali, o crente estava na sua refeição sozinho, ou talvez com a sua família, mas agora no verso 27, a situação hipotética evolui. Agora é se ele for visitar alguém, aquele vizinho descrente que precisa ouvir o evangelho. Cá entre nós,
a mesa de refeição ali, seja no café da manhã, lá do John Piper, ou seja no almoço com essas carnes gostosas preparadas aqui, a mesa de refeição é um lugar para conversa, para edificação, inclusive para esse diálogo que inclui a pregação do Evangelho. Então, se o seu vizinho convidar você para tomar um café na casa dele ou para um almoço, o que nós aprendemos aqui é vá e busque o interesse desse vizinho no sentido de pregar o Evangelho para ele. A gente vai ver que o interesse maior aqui é a glória de Deus e a salvação. Então, eles teriam liberdade de ir e comer, inclusive, os alimentos lá, independente da origem humana e como aquele alimento chegou até a mesa. Então, seria assim, quer sozinho, com a família ou com os descrentes, comer livremente, porque ao Senhor pertence a terra. Mas agora, a situação hipotética traz um fator complicador aqui. Olha o verso 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Vamos parar aqui nesse verso 29 por enquanto. A situação hipotética agora coloca uma restrição para o crente. Lembra? Todas as coisas são lícitas. Então, senta com a família, come, senta com o vizinho, se alimenta. É lícito, com tranquilidade. Mas nem todas as coisas convêm. Agora, dentro dessa situação hipotética, o apóstolo mostra que a liberdade cristã deveria ser limitada pelo amor. Se ele se assentasse com alguém para uma refeição, e esse alguém sinalizasse, olha, essa comida aí veio lá do templo, né? Como quem diz, e aí agora, como é que você vai reagir diante disso? Nós já vimos em capítulos passados que o cristão maduro, ele deve preocupar-se com o cristão fraco, ou com alguém que tem um empecilho de uma consciência que não conseguiria comer tranquilamente por conta da familiaridade com os ídolos. Então, se você estiver na refeição com uma família, por exemplo, católica aqui do nosso contexto, e o católico perguntar para você, olha, esses alimentos eu consegui lá na minha igreja, a gente vai poder tomar essa refeição juntos? Você vai ter que observar qual a motivação da pergunta. Por um momento, talvez você tenha que agir com o descrente, assim como agiu com o cristão fraco. Você vai se abster de comer. Até que o católico seja evangelizado ou o crente fraco seja levado à maturidade, para entender que ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. Ou seja, nós temos alguns limites na forma como a gente age. Embora todas as coisas sejam lícitas, e a gente tenha uma grande liberdade para desfrutar das coisas que Deus criou, incluindo a alimentação, nós temos limites. O limite é aquilo que edifica, é aquilo que o amor ensina, incluindo a consciência do outro. Então, nós devemos ter todo esse tato, tanto em relação aos descrentes, quanto aos cristãos que são fracos na fé. Óbvio, nós queremos que os que são fracos sejam edificados e cheguem à maturidade. Lembram-se do edifício, essa imagem? Já comentamos sobre isso em capítulos passados. Não é para o fraco se acostumar e que isso seja um amuleto para ele. Não, é para que chegue à maturidade, mas tudo no seu devido tempo. E assim também, em se tratando dos descrentes, quando nós vamos fazer uma refeição, nós temos um interesse maior. É mais do que tomar um café ou almoçar com o descrente. É mais do que a companhia ou do que as risadas. O que realmente importa é aquilo que interessa a glória de Deus. Mas antes de focar nesse ponto, o apóstolo traz ainda duas perguntas aqui. E são perguntas do tipo assim, o crente que está lá do outro lado, o crente lá de Corinto,
poderia ficar incomodado com essas restrições e poderia levantar, então, pelo menos 2 perguntas que Paulo vai responder. E as perguntas são essa aqui, ó. Na continuidade do verso 29, diz assim: pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Verso 30, se eu participo com ações de graças, por que eis de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Paulo, ele se antecipa aqui. Antigamente, as mensagens não eram instantâneas por WhatsApp. Acabou que isso favoreceu o apóstolo pensar no outro, antecipar as perguntas, como é muito costume do apóstolo na forma como ele escreve. Ele imagina quem está do outro lado recebendo a carta, quais são as possíveis dúvidas, e ele mesmo já se antecipa. E aqui, então, é uma dessas antecipações do apóstolo. Imagine só, você ouvindo hoje essa pregação, ou o crente lá de Corinto, tem coisas que a gente não pode fazer. Coisas que Deus nos deu para nos alimentarmos e desfrutarmos, para o nosso lazer, mas a gente não pode fazer por conta do irmão, por amar o nosso próximo. Os coríntios podiam se sentir incomodados com isso. É o que o apóstolo antecipa aqui. Por que é que a minha liberdade vai ser restringida? Eu não tenho nenhum problema em relação à consciência, eu já entendi que os alimentos provêm de Deus. Ou no outro ponto aqui, eu orei, dei graças a Deus pelos alimentos que foram criados para serem recebidos com ações de graças. Eu agradeci, estou aqui pronto para comer essa carne suculenta. E agora, quando já estava salivando com água na boca, a pessoa do meu lado falou que é do templo, eu não posso comer. Isso, não pode, porque nem todas convêm, mas sim aquelas que visam a edificação. É o que o apóstolo fala aos de Corinto, e fala a nós também. Sempre que nós observarmos que devemos limitar biblicamente a nossa liberdade cristã para o bem do próximo. E qual que é o alvo de todas as coisas, como nós dissemos? Aquilo que interessa à glória de Deus e à salvação do nosso próximo. E é o que nós vemos nos versículos restantes. Verso 31 diz: portanto, é a conclusão, já está trazendo a resposta. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o contexto do versículo, então, que a gente costuma memorizar. 1 Coríntios 10, 31. Fazer tudo para a glória de Deus. Isso não é algo subjetivo. Como que eu faço tudo para a glória de Deus? Então, desde comer, beber, acordar cedo, trabalhar, cuidar da família. Como fazer tudo para a glória de Deus? Isso está nos versículos restantes, atrelados a todo esse contexto. Verso 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, uma maneira de glorificar a Deus e fazer tudo para a glória dele é isso: olhar para o próximo, quer seja crente ou descrente, quer seja da igreja ou não. Essas expressões resumem cada uma das pessoas. Nós vamos olhar para o nosso próximo e observar: isso é bom para a edificação? Isso vai ferir a consciência do meu próximo? Eu vou me tornar uma pedra de tropeço no meu irmão fraco, que nesse caso poderia ter ainda aquela familiaridade com o ídolo? Não, nós não vamos agir de modo a prejudicar o nosso próximo. Então, essa é uma das maneiras de glorificar a Deus. Nós não devemos prejudicar o nosso próximo. E dito de forma positiva, o que nós devemos fazer é o verso 33. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amados irmãos, esse é o grande interesse da glória de Deus,
que os homens sejam salvos. Deus não quer que nenhum pereça, senão que se arrependam. Esse é o objetivo de Deus. Todos os convites feitos do púlpito, eles são convites da graça de Deus para que o pecador se arrependa. Hoje, inclusive, como nós lemos aqui, que o interesse de Deus é que muitos sejam salvos, hoje, inclusive, é mais uma noite de um sermão em que se ordena que cada um de nós aqui se arrependa e creia em Deus. Esse é o nosso dever, nos arrepender e crer em Deus. Deus não quer que nenhum pereça, mas sim que se arrependam e creiam nele. E qual que é a prova de ir a um condenado? Nós sabemos que homens permanecem rebelde e serão condenados, nós sabemos disso. Mas qual é uma das provas graciosas, ou a prova graciosa de que Deus quer salvar pessoas? É porque Ele salva cada um dos que Ele determinou salvar. Cada um dos seus eleitos serão salvos. E nisso a gente vê o interesse de Deus de planejar a salvação desde antes da fundação do mundo e agir para que cada um daqueles a quem Ele determinou salvar, para que isso se concretize. Foi por isso que o Senhor Deus enviou o próprio Filho. Foi por esse motivo, a glória dele e a salvação do seu povo, que o Senhor Jesus Cristo veio em nosso favor. Ele abriu mão de todos os seus privilégios. Em sua descida até nós, ele se fez homem, se humilhou, foi reconhecido em figura humana. Ele, que passou fome e sede, não tinha onde reclinar a cabeça. O nosso Senhor Jesus Cristo fez isso para que muitos sejam salvos, para que cada um daqueles que ouvem o Evangelho e recebem a mensagem com fé pelo Espírito Santo, para que cada um seja salvo. Esse foi o testemunho do Senhor Jesus Cristo, o exemplo dele, e foi também a sua obra completa em salvar definitivamente cada um daqueles a quem o Pai decidiu salvar. E é por esse motivo também que o Senhor Jesus Cristo, depois de viver uma vida perfeita, de sofrer a morte de cruz em lugar dos crentes, ele subiu aos céus e enviou outro Consolador. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O objetivo de Deus, Pai, Filho e Escolha, é esse, de que muitos sejam salvos, cada um daqueles que Deus escolheu desde a eternidade. E esse deve ser o nosso objetivo também, buscar o que interessa à glória de Deus, o que definitivamente passa pelo desejo de salvação daqueles que convivem com a gente. Esse tem que ser o nosso grande desejo, desde acordar cedo e tomar uma refeição com a nossa família. Nós não podemos ser um empecilho, uma briga já desde o café da manhã por um pedaço de pão, ou no almoço, ou ao sairmos para trabalhar, temos que ter essa consciência. Os descrentes estão nos olhando. Pedro, ele escreve para aqueles crentes que estavam sendo perseguidos, que eles deviam agir com piedade e prudência, dando em tudo bom testemunho, para que os de fora não viessem difamar o Evangelho. Esse deve ser o nosso grande interesse. Glorificar a Deus de forma muito objetiva, desejando que os descrentes que trabalham com a gente sejam salvos. E a cada vez que a igreja se reúne aqui, durante as noites, ou na EBD, esse deve ser também o nosso maior interesse. Nas conversas pós-culto, em cada um dos PGs, no momento formal do ensino, ou nas confraternizações, existe algo além do deleite, do prazer, das coisas que Deus criou para desfrutarmos. E esse algo além é a glória de Deus e o bem dos nossos irmãos, de modo que sempre que nos for necessário abrir mão de algo que nós temos liberdade para fazer, se Deus nos ordena, como vimos aqui, que devemos abrir mão dos interesses, nós devemos fazer isso, porque o amor não busca o próprio interesse.
Deus é amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus inteiramente envolvido na obra da salvação. O Pai planejando. Cristo vindo até nós, executando. E o Espírito Santo aplicando a obra de salvação a cada um dos eleitos. Esse deve ser o nosso interesse. Crentes em Deus. Ser imitadores do apóstolo Paulo, como ele também procurava o interesse dos outros. Porque o próprio apóstolo é imitador do Senhor Jesus Cristo. E é o que diz, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Coisa que a gente vai continuar a falar na próxima quinta-feira, com a graça de Deus. Oremos. Senhor Deus, Deus de toda bondade, generosidade e graça, nós bendizemos o seu nome, louvamos ao Senhor pela riqueza e variedade das coisas que nos foram criadas e que nos foram dadas para o nosso deleite. Desde o Gênesis, quando lemos sobre dominar sobre as coisas criadas, isso inclui esse deleite, esse prazer, esse domínio responsável. Mas, ó Deus, nós, como aprendemos hoje, não queremos amar mais as coisas criadas do que o Senhor. E o que o Senhor nos ordena é que amemos uns aos outros. Pedimos ao Senhor, então, trabalhe em nós, ó Deus, para que o nosso maior interesse seja a glória do seu nome, buscando o interesse uns dos outros, para que cada um persevere em salvação. Que toda nossa atitude possa ser guiada pelo amor. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem ficar em pé?